Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do ensino híbrido. Estamos na aula o quê? Na aula 76, dando sequência das questões das figuras de linguagem. Hoje focando o quê? As figuras, né, de sintaxe ou as figuras de construção. Lembra da sintaxe? Que vai falar diretamente na oração, vai dar aquele impacto, né? Você vai como assim, que impacto é esse? Terá uma quebra na ordem da oração. É isso que você vai observar, tá certo? Quais são as figuras de sintaxe ou as figuras de construção? Lembra da elipse? Zeugma. Tá lembrado? Hipérbato. Então, amados, não saia daí e vamos lá para a nossa aula 76. De olho na tela. Temos aqui o seguinte: qual é a importância em conhecer as figuras de linguagem ligadas ao aspecto sintático? Então, você vai lembrar da questão da sintaxe, certo? As figuras de linguagem voltadas para a sintaxe, vamos colocar aqui a canetinha. Também chamadas de figuras de construção, são recursos que alteram a estrutura gramatical das frases para criar efeito de linguagem expressiva. Certinho? Então, no normal, amado, sempre a gente começa a oração com o sujeito, não é isso? Aí nós temos aqui, a parte, vamos colocar assim o verbo, né? E o complemento. Essa é a estrutura normal, tá bom? Vamos dizer assim, na ordem direta. Aí vai dar aquela mexidinha, aquele furacão nessa estrutura. Ou às vezes pode começar com um complemento, entendeu? Vai afetar a estrutura sintática, beleza? Aí é qual a classificação, né, das figuras de sintaxe? Nós temos aqui a elipse, zeugma, hipérbato, silepse, que pode ser de gênero, de número ou pessoa, assíndeto, aí você vai lá, assíndeto, é aquela quando não tem a conjunção. Polissíndeto é repetição de uma conjunção. Anáfora é repetição de uma expressão, de uma palavra sempre no início, né? Aí nós temos também o anacoluto e o pleonasmo, certinho? Vamos conhecer cada uma deles aqui, de cada figura, cada uma delas. Então, vamos começar pelo hipérbato. O hipérbato já vai aqui, Lembra que eu disse da questão que vai mexer na estrutura da oração? Né? Aqui é a inversão da ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, né? E o verbo e o seu complemento verbal. Essa é a ordem direta. Beleza? Mas aqui, fica diferente. Das terras do fim do mundo vinha um cavaleiro. Olha só, tá mudado. Tá certo? Mudou a estrutura. Qual seria a ordem direta? O cavaleiro, tá aqui o sujeito, vinha das terras do fim do mundo. Aqui está na ordem direta. Então, quando acontece essa inversão da ordem direta, chama-se o quê? Hipérbato. Beleza? E o anacoluto? Você está falando alguma coisa e de repente aquele assunto você para e já segue com outro assunto. Ou seja, tem uma ruptura, certinho? Como se você estivesse abandonando aquela ideia. Então, nós temos aqui, o que diz sobre anacoluto? Quando há uma ruptura na construção da frase, como se o falante abandonasse uma ideia e continuasse com outra. Vamos ver aqui no exemplo. Essa menina, ninguém segura ela. Bem aqui, houve uma ruptura. Tá certo? Houve uma quebra. Aí ia falar alguma coisa, essa menina... ninguém segura ela. Certinho? Dessa forma. Então, isso chama-se o quê? Quando dá essa quebra na construção, é anacoluto. E a elipse? Isso aqui é bem fácil, amadinho.
É quando há uma omissão de um tempo que pode ser subentendido pelo contexto, ó. Presta atenção aqui, ó. Na sala, apenas 2 alunos. O que não está aqui, mas dá para entender? Houve uma ausência do verbo haver aqui, né? Mas aí foi marcado pela vírgula. Omissão de um termo. Então, omissão verbal aqui. Havia apenas 2 alunos na sala. Vamos colocar bem um exemplo bem prático aqui, ó. Gostamos. O que você gosta? Vamos colocar aqui? De açaí. Vamos colocar aqui. Gostamos. Quem é que fala gostamos? Tá faltando aqui. Aqui tem uma oração. Mas aqui, ó, tá faltando um termo. Nós gostamos. Então, houve uma omissão do sujeito, mas dá para entender por onde? Pela desinência verbal. Certinho? Vamos lá. Zeugma. Zeugma também é um tipo de elipse. Ela vai omitir um termo que já apareceu anteriormente. Vamos ver aqui no exemplo, ó. Ela gosta de música, eu de cinema. Então, aqui subentende que tem o verbo gostar. Eu gosto de cinema. Então, o termo aqui, ó, eu gosto de cinema. Certinho? O verbo gostar foi omitido na segunda parte. Mas anteriormente, apareceu. Zeugma aparece antes, a elipse não. Tá bom? Mas eu vou dizer, é um tipo de elipse? Sim, mas só que ela aparece antes. Tá bom? Ela é marcada e quando em seguida ela é omitida. Beleza? E a anáfora? Repetição de uma mesma palavra ou expressão no início dos versos ou frase. Então, nós temos aqui, se você grita, se você cala, se você chora, tudo me dói. Olha só a repetição. Se você, sempre no início. Tá bom? Se eu fosse colocar aqui, ó, quando vai iniciar a oração, ó, se você grita, tem uma oração. Se você cala, outra oração. Se você chora, tudo me dói. Então, você vê que há uma repetição no início da frase de uma expressão. Então, eu tenho o quê? Anáfora. Usado bastante em composições musicais, certo? Aqui nós temos a questão, né? Para mostrar a anáfora no poema de Carlos Drummond de Andrade, ó. Aqui tudo parece que vai dar certo. Aqui tudo parece tranquilo. Aqui tudo parece possível. Ó, aqui tudo parece. Todos aqui, ó, anáfora. Aqui no poema, e nós temos também, como falamos, na música. Somos tão jovens, Gente, vamos parar, né? Senão daqui a pouco, né? Não vai ficar ninguém na sala, não é mesmo? Então, mostrando para vocês as figuras de sintaxe. E qual será a mensagem da aula de hoje, meu querido? Aqui, ó, uma frase muito usada pela nossa parceira Alessandra. Como ela sempre diz, devagar e sempre, beleza? Então, meus queridos, o que vocês entenderam sobre as figuras de sintaxe ou figura de construção? Lembrando, sempre vai, ó, acontecer um impacto, um fragmento dentro da oração, que pode ser uma omissão, vai sofrer uma alteração, vai sofrer uma ruptura. Vai ter um furacão passando aí, vai fazer aquela baguncinha, tá bom? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.